Vamos lá então, eu sou o Dr. Lito, sou médico e hoje eu quero falar sobre o custo da interrupção. O que eu quero dizer com o custo da interrupção? Quer dizer, quando você está se concentrando, quando você está estudando, o que acontece quando você é interrompido, quando você perde a sua concentração, né? E por que isso é tão importante na hora de você conseguir executar um trabalho que exige um grau de profundidade maior do que o normal, tá? Eu vou explorar isso de maneira não muito profunda, porque eu não quero que esse vídeo fique longo, mas a ideia aqui é fazer você entender por que você precisa estar profundamente concentrado e como isso afeta a sua eficiência. E para isso, né, eu vou de novo usar aqui a minha lousa virtual, eu quero que você preste atenção nessa parte aqui do vídeo, tá? Para poder, né, entender como é que isso funciona, ok? Vamos lá. Vamos traçar um pequeno gráfico aqui. Opa, deixa eu fazer de branco. Vamos traçar um pequeno gráfico aqui, onde a gente consegue ver o tempo, tá? Tempo. E aí, no eixo X, no eixo Y, vai ser o nosso desempenho. Desempenho em branco. Em vermelho, eu vou colocar aqui a qualidade do trabalho, a profundidade do trabalho, ok? Não, é a mesma coisa. Vamos chamar isso aqui de concentração. Vai colocar aqui em azul porque fica mais fácil, acho que tem um contraste maior. Concentração. Ok? O que acontece? Tá? Você não consegue virar um botão, virar uma chave onde você simplesmente entra no modo trabalho. Tá? Você geralmente tem uma rotina que você precisa executar para você entrar. Né? Nosso cérebro não é tão esperto, não é tão elaborado, tá? Fora a parte mais externa, que ela é um pouco mais nova, evolutivamente falando, a parte interna do trabalho é muito primitiva. E é a parte interna, na verdade, que importa, tá? No seu dia a dia, é praticamente a parte interna que está trabalhando o tempo todo. Você é inteiramente guiado pela parte interna. Não vou entrar aqui nas minúcias, mas o que você precisa saber é isso. A parte interna do cérebro se desenvolveu antes, a parte externa do cérebro se desenvolveu depois, a parte interna do cérebro é onde estão os instintos, hormônios, toda essa porra, e a parte externa do cérebro é onde está a parte mais fina, a parte que controla, né, os movimentos finos, a parte que controla a sensitividade, a parte que controla os nossos impulsos, não, o nosso comportamento, é isso que você precisa saber, ok? Muito bem. Então você não consegue simplesmente desligar ou virar uma chave e se concentrar imediatamente. Você precisa ativar uma rotina que vai mexer nessa parte interna, mais primitiva do cérebro e criar essa rotina. Nós não somos tão diferentes assim de um ratinho de laboratório. Você tem que se treinar, né? Se educar para que você siga aquela rotina da mesma maneira que um ratinho treinado de laboratório segue. Tá? Quando você entra nessa rotina, a sua concentração começa a subir. Né? Sua concentração começa a subir ao longo do tempo. Então, vamos dizer que leva um tempo para a sua concentração chegar lá em cima. Por quê? Nesse meio tempo aqui, ó, nesse meio tempo aqui, você está executando uma rotina de concentração, ok? Você está executando uma rotina de concentração, está entrando. E o seu desempenho começa a seguir. Vamos dizer que aqui vai levar, por exemplo, eu diria que leva entre 30 a 40 minutos. Vamos botar 1 hora aqui, tá? 1 hora aqui para você atingiu o pico de concentração, ok? O que acontece, tá? Isso aqui é extremamente cansativo de você manter. Vou botar aqui em vermelho. Isso aqui tem um gasto de energia. Ao mesmo tempo aqui vamos colocar gasto energético, tá? Gasto energético. Repara como isso aqui também, ó, o gasto energético disso aqui é um gasto fodido, cara. Seu gasto de energia está no máximo, tá? De modo que é cansativo, é exaustivo você fazer isso. O que algumas pessoas fazem, muito por efeito de celular, muito por efeito de café, de ansiedade, eu não vou entrar aqui em TDAH, porque enfim, né, eu tenho uma opinião controversa sobre isso. O que muitas pessoas fazem, né, dão um jeito do cérebro querer esse descanso imediato, porque o consumo energético é muito alto. Né? Então a pessoa está com o celular, ela liga o celular, fica vendo mensagem, ou ela abre uma aba nova no YouTube, ou ela para conversar com alguém. Isso aqui é um estado muito difícil de você manter. Só que tem um problema grave. Né? Quando o seu cérebro, quando você ativamente age para reduzir esse gasto energético, porque afinal de contas você está num nível de alto desempenho ali, de concentração máxima, só que você está gastando muita energia, é cansativo, né? E você perde o foco, o que acontece? A descida dessa curva, ela não é gradual. Você não vai descendo assim, né? Opa, vamos colocar em branco aqui. Você não vai descendo assim. Você gostaria que descesse assim. Não é.
A sua descida ela é imediata. Opa, por que não está indo aqui? Aqui. A sua descida ela é imediata, ela faz isso. Ela faz isso. Né? E aí, o seu desempenho ele cai na hora. A sua concentração ela cai na hora. A sua concentração cai na hora também. Ó. Sua concentração cai na hora, você perdeu o foco, o seu gasto energético diminuiu, porque afinal de contas, se você, por exemplo, está scrollando no Facebook e no Instagram, você não está gastando tanta energia, você só está sem pensar, né, o que eles chamam de mindless scrolling, né, você só está vendo passivamente e a sua mente descansou. Só que olha só, olha como o seu rendimento, o seu desempenho, a sua concentração, tudo caiu. Né? E o problema é que para você voltar naquele instante, para você voltar naquele alto desempenho de novo, né, você vai ter que reativar todo aquele protocolo. Olha só como leva um tempo do caralho para você conseguir fazer isso de novo. Né? E se você interrompe de novo, não é que de novo você vai descer numa curva suave, não. É imediato, cara. É imediato. É imediato. Você tem uma perda imediata. Né? Agora vem a parte que você vai conseguir visualizar tudo. Né? Se isso aqui são 2 horas, né? Vamos tirar isso daqui da frente para conseguir enxergar. Isso aqui são 2 horas. Olha só. Isso aqui são 2 horas. 2 horas, né? Olha a diferença de alguém que conseguiria manter esse... Vamos pegar outra cor aqui, vai, para você conseguir enxergar melhor. Se alguém conseguisse manter isso aqui o tempo todo por essas 2 horas, o desempenho é completamente diferente. Vou fazer em roxo aqui. Alguém consegue manter isso por 2 horas e aí sim ela entra num protocolo de começar a descansar. Olha, tudo isso daqui é a diferença de desempenho entre alguém que estava pseudo-estudando, uma pessoa que estava pseudo-estudando e alguém que estava realmente estudando. Uma pessoa que está pseudo-estudando é essa pessoa que ela começa e para. A pessoa que está pseudo-trabalhando é essa pessoa que começa e para. Né? Ela estuda um pouquinho, trabalha um pouquinho e ela tem uma grande distração. Né? Ela foca 1 hora ou meia hora, tem uma distração. Né? Enquanto a pessoa que está o tempo todo naquele pico, né, ela tem uma diferença absurda de desempenho, que é essa área em roxo aqui. Né? E não é difícil de imaginar, então, que essa área, quando ela se acumula ao longo do tempo, ela tem um efeito exponencial. Né? Porque outra coisa ignorada é que as pessoas acham que o desempenho, né, profissional, né, e que o dinheiro, que os seus estudos, que tudo na vida tende a ter um crescimento assim, linear. Né? Que assim, onde tem mais tempo, você tem mais retorno. Então, quer dizer, você estuda um pouquinho, você vai crescendo, né, proporcionalmente sempre. E não é assim, não é assim. A verdade é que tanto nos estudos, quanto no trabalho, né, quanto nos seus investimentos, é quase sempre um retorno que depende do que você tinha antes. Né? Ele não vai se acumulando numa constante, ele tem um crescimento exponencial, que se parece mais ou menos com isso. O crescimento, na verdade, ele é assim. Né? Ou melhor, não, isso aqui ficou ruim. Ele é assim. Existe um certo ponto em que ele começa a crescer muito mais, né? E aí não tem nem como comparar. Né? A partir de um certo ponto, a pessoa ela se destaca. Isso aqui tende a subir para o infinito. Né? Ou seja, o seu retorno ele depende daquilo que existia antes. Tanto em termos de estudo, em termos de trabalho. Né? E se você está o tempo todo cortando isso aqui não existe, isso aqui não existe, isso aqui não existe, você vai sempre estar aqui no começo. Na verdade, esse gráfico aqui em branco, ele vai estar aqui. Ó. Você vai estar crescendo linearmente, mas você vai estar crescendo muito pouco. Aqui, vamos fazer em azul que dá para diferenciar melhor. Você está crescendo muito pouco. Enquanto que a pessoa que está concentrada de verdade, o desempenho dela está nas alturas. Olha a diferença da área do gráfico entre um e o outro. Vamos fazer assim que é assim que você consegue visualizar melhor. Olha a diferença.
né? É uma diferença absurda. Então, é um jeito de você visualizar, né, como que a interrupção ela pode prejudicar o seu desempenho. Quer dizer, você precisa estar sempre numa constante de começo, né, meio e fim, ao invés de ter interrupções onde o seu desempenho ele vai ter uma queda brusca, tá? E vai ter um tempo necessário para que você possa reatingir ali a sua concentração de novo. Por quê? Uma vez que você consegue atingir essa concentração, tá? O seu desempenho ele vai aumentar tanto, né, que aquilo acumulado ao longo do tempo tende a ter um rendimento muito mais exponencial do que só você ter pequenos blocos de conhecimento sendo agregados, ter pequenos blocos, né, de resolução de problemas aí profissionais sendo resolvidos de uma vez só. Tá? Parece uma coisa um pouco abstrata, mas, de novo, a minha ideia aqui é sempre trazer um pouco mais de maneira visual o que você consegue enxergar como concentração, né? E como que você tem que se comportar a respeito disso para você conseguir extrair o máximo do seu tempo, né? Ao invés de só fazer um pequeno planejamento simples, né? É difícil, às vezes, visualizar o quanto que a interrupção, né, nos atrapalha, mas a minha ideia é fazer isso aqui, tá? Fica um vídeo assim, acho que um pouco diferente, mas, de novo, a ideia aqui é mais começar a te dar né, um início de pensamento para você enxergar de maneira diferente ali a sua concentração e ver o quanto que afeta você ser interrompido, tá? É isso, né? Nos próximos vídeos eu pretendo trazer alguma coisa um pouco mais concreta em termos de protocolo, mas nesse vídeo aqui eu quero começar a dar uma coceirinha aí na sua cabeça, tá? A gente se vê na próxima. Então, é isso.